Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir no Salmo de número 1, destacando o versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Destacando como um tema para nos guiar nesta reflexão, no tempo certo. Que Deus esteja nos abençoando. Amém. Há pouco mais de um mês, este mesmo salmo esteve presente nas leituras do nosso culto. Então nós já refletimos neste salmo no Dia das Mães, destacando principalmente o início dele, aonde está a felicidade. E este salmo, então, ele nos traz palavras importantíssimas para reconhecermos como nós estamos vivendo e aonde nós devemos buscar a felicidade para nós. Os dois primeiros versículos dizem: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. E então chega a este versículo 3, que é o versículo que nós queremos utilizar como base para essa reflexão, juntamente com as outras leituras, destacando esta expressão, no tempo certo. E talvez quando nós ouvimos esta expressão, nós pensamos em diversas coisas que aconteceram em nossa vida. O conhecer o nosso cônjuge, a chegada dos filhos, o emprego. No tempo certo aconteceu estas coisas. Decisões que nós tomamos, que às vezes nós protelamos, às vezes nos adiantamos, mas no tempo certo aconteceu o que tinha que acontecer. E o Salmo diz o seguinte: elas dão frutas no tempo certo. Quem dão frutas? As pessoas que meditam na lei do Senhor. Elas frutificam não conforme as suas obras, não conforme os seus pensamentos, mas conforme Deus age em sua vida. Lembramos que nós somente temos fé porque o Senhor agiu em nossa vida no tempo certo. Alguns foram trazidos para o batismo e no tempo certo Deus operou a fé no seu coração. Talvez mesmo depois de ter a fé operada em seu coração, não viveram uma vida juntas ao Senhor. Talvez mudaram-se de lugares, não tinham uma igreja perto. Talvez a palavra do Senhor não foi ensinada. Mas no tempo certo o Senhor puxou de novo para perto de si. E hoje nós estamos aqui reunidos, no tempo certo, na casa do Senhor, para fortalecer a nossa fé, para testemunharmos que Jesus é o nosso Salvador, e esse testemunho também é um fruto. Faz aparecer no nosso coração. No tempo certo falamos de Jesus para as pessoas. Mas, infelizmente, às vezes, nós deixamos de falar. Perdemos oportunidades. Porque nós achamos que não valeria a pena falar do Senhor. Achamos que aquele não era o momento. E devemos lembrar que todo momento é um momento de testemunharmos o amor de Deus. Interessante que as leituras de hoje do Evangelho, duas parábolas lá presentes falam
da semente. E nós sabemos que da semente vem uma planta, vem uma árvore, vem hortaliças e assim por diante. E nós geralmente plantamos o que nós queremos colher. Ou ainda hoje, devido à dificuldade de nós conseguirmos cultivar as coisas, compramos pronto, talvez até a muda, já para fazermos com que brote uma árvore melhor, brote uma hortaliça melhor. Mas no texto do Evangelho nos é falado duas coisas importantes sobre o semear. O primeiro falando que nós apenas semeamos. E é a terra que faz com que a semente vire uma planta. Ou seja, não depende de nós. Nós falamos do Evangelho. E nós devemos falar no tempo certo. Para nossos filhos, para nosso cônjuge, para as pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos e familiares. Todo momento é o tempo certo de falarmos de Jesus, de semearmos. E Ele fará o reino expandir. Não, infelizmente, muitas vezes ficamos frustrados quando não vemos o fruto brotar, quando falamos e a pessoa não nos ouve. E às vezes nós também frustramos outras pessoas quando falam para nós e nós agimos diferente. Mas no tempo certo o Senhor age. Por isso não devemos esmorecer. Devemos anunciar, devemos proclamar esta palavra. E então vemos a outra parábola, a parábola da semente da mostarda, que é a menor das sementes, mas depois se torna uma planta muito grande, com folhas grandes que até os passarinhos fazem ninhos embaixo delas. E aqui é interessante nós refletirmos e pensarmos quantas vezes a palavra de Deus é considerada obsoleta, é considerada sem importância, é deixada de lado. Às vezes até dito é inútil. Quantas vezes ela é menosprezada até por nós mesmos. Consideramos ela como algo sem valor. Mas depois que ela é plantada, ela gera frutos. Ela age em nossa vida. Porque nós temos que lembrar que esta é a palavra do Senhor. Não é a nossa palavra. E no tempo certo, ela irá agir na nossa vida. Por isso devemos confiar e semear. E falar do Evangelho. E ouvir aqueles que nos orientam no Evangelho. Termos realmente o verdadeiro prazer na palavra de Deus e não nos juntar com aquelas pessoas que desprezam o Senhor, que nos orientam com maus conselhos. É impossível nós olharmos este salmo e não falarmos do primeiro versículo. Mesmo que nós estejamos refletindo sobre o tempo certo de frutificarmos, não tem como nós dizermos que nós não vamos frutificar se nós estivermos longe do Senhor. Se nós estivermos ouvindo pessoas que querem nos afastar de Deus, mesmo que sejam com conselhos aparentemente bons, coisas úteis, pessoas que até se apresentam como pessoas importantes, bonitas e tantos outros atributos bons. Não se deixem levar por conselhos dos maus. Fiquem longe de quem não quer saber de Deus. Evitem zombar de Deus. Aí está o segredo da felicidade. Porque nós sabemos que o nosso maior prazer é meditar na lei do Senhor, e esta lei vai produzir no tempo certo os frutos.
os frutos que Deus quer que nós produzamos: amor, paciência, domínio próprio, perdão. Perdão talvez é um dos frutos mais importantes que nós temos que fazer aparecer no tempo certo. No tempo certo, perdoar. No tempo certo, pedir perdão. Como nós cantamos: tem piedade de mim, Senhor, porque eu pequei contra ti. Como é importante nós lembrarmos que a palavra do Senhor vem não para colocar peso nos nossos ombros, não para mostrar os nossos defeitos, não para nos jogar no inferno, porque lá nós já estamos. Nossa natureza pecaminosa nos leva à condenação eterna. Aqueles que estão longe do Senhor, este é o destino deles. Mas a palavra do Senhor vem, nos mostra isto, pois ela não é mentirosa. A palavra de Deus não é hipócrita, dizendo: está tudo bem. Não, não está nada bem. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Estamos afastados do Senhor. E Ele vem para nos unir a Ele. Ele vem para nos mostrar o seu perdão, a sua obra, a sua salvação. Que Ele veio carregar em seus ombros, Jesus, inocentes, todo o peso dos nossos pecados, para no tempo certo morrer na cruz e nos perdoar. Deus age no tempo certo, em todos os momentos da nossa vida. Mas às vezes nós queremos atropelar ou protelar os planos do Senhor. Lembramos o exemplo de Abraão, o pai das nações, prometido de que dele viria um descendente, de que ele iria ter um descendente prometido pelo Senhor. Mas a sua esposa era estéril, Sara. E então, eles achando que eles deveriam providenciar o Salvador, Sara entrega a sua concubina para Abraão, Agar, e deles nasce Ismael. Mas ele não era o filho da promessa. Este não era o descendente prometido do Senhor. E eles atropelaram os planos e colheram muito sofrimento, muita desgraça, muita infelicidade por causa disso. E Deus, no tempo certo, fez com que Sara, que era estéril, ficasse grávida de Abraão, e então nasceu Isaque, o filho da promessa. E aí nós vemos Deus agindo no tempo certo, Deus fazendo acontecer o que Ele prometeu, como nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento. Palavras importantes: eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. E em nenhum momento Deus deixou de cumprir o que Ele prometeu para nós. E há duas promessas importantes do Senhor. Aquele que crê em Jesus irá para o céu. E aquele que não crê em Jesus irá para o inferno. Por isso, todo momento é o tempo certo de nós falarmos do amor de Deus. Todo momento é o tempo certo de nós estarmos refletindo na sua palavra. Sabemos que vivemos num dia a dia corrido, sabemos que temos nossas agendas, mas nós nos programamos todo dia para, no tempo certo, pararmos para almoçar, pararmos para jantar. Se nós temos que tomar algum medicamento importante na nossa vida, colocamos até o celular para despertar, para não perder o horário daquele medicamento. Pois se ele não for tomado no momento certo, o corpo irá sofrer. Talvez o coração, talvez até morrermos.
E por que será que no nosso dia a dia nós não temos o tempo certo para o Senhor? Na nossa semana, momentos de estarmos na sua casa para cultuar este Deus maravilhoso, que entregou o seu Filho Jesus, colocamos diversas outras coisas à frente do Senhor. Não digo quando temos uma impossibilidade de estarmos aqui, de ordem de saúde, por causa do trabalho, alguma outra coisa, mas quando nós fazemos isso ser o nosso normal, nós estamos nos deixando levar por conselhos de pessoas más que dizem: não precisa estar na igreja, tu não precisa estar na comunhão do Senhor. Nós que temos o privilégio de comungarmos do seu corpo e do seu sangue na Santa Ceia, abrirmos mão disso por causa de outras coisas. No tempo certo, o Senhor vem a nós. E cada momento que nós estamos na sua casa, cada momento que estamos estudando a sua palavra, cada momento que fazemos uma devoção em nossos lares, ouvimos a sua palavra, por vezes nos chega pelo WhatsApp, também que nos chegam muitas coisas ruins, mas a palavra do Senhor também nos chega lá, e nós também podemos proclamá-la por lá. Todos estes momentos em que estamos em comunhão com o Senhor, é o tempo certo. E alimentados, fortalecidos pelo Senhor, nós frutificamos. A nossa árvore dá frutos, porque nós estamos, ou melhor, nós somos como árvores na beira de riachos, que não falta o nutrimento da água, que não falta o frescor da água. E assim somos nós com a palavra do Senhor. Cada vez que nós estamos em contato com ela, nós somos frutificados, alimentados e refrescados no mundo tão corrompido pelo pecado. No mundo onde nós olhamos e 90% do que vemos são desgraças, são sofrimentos, são tragédias, corrupções, falta de amor. E nós temos o amor. Nós fomos amados pelo Senhor, a ponto de nós podermos também amar. E amar no tempo certo. Amarmos pela palavra do Senhor. Termos a nossa fé ativa, não por interesses, mas por amor. Pelo amor do Senhor que nos perdoou. Pelo amor do Senhor que nos tornou de inimigos em amigos, de condenados em perdoados, de perdidos em salvos, nos tirou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E nós não devemos nos cansar de repetir isso. Talvez até colocar na nossa agenda, para no tempo certo do nosso dia a dia lembrarmos disso. Eu sou um filho de Deus, perdoado, salvo. Deus me buscou no tempo certo. Tirou da condenação, seja pelas águas do batismo, seja pelo anúncio da palavra. Deus me buscou no tempo certo para mim, para cada um de vocês, para então reconhecermos, como nós acabamos de cantar: o mundo é teu, Senhor. Talvez nós temos diversas ideias que querem nos fazer esquecer isto. Querer fazer que nós somos donos do mundo, podemos fazer o que quisermos. Devemos sim cuidar desse planeta, pois é a criação do Senhor. Mas o mundo continua sendo de Deus, não é nosso. E é muito interessante a última estrofe deste hino, que diz o seguinte: o mundo é teu, Senhor, ó faze-me lembrar
embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, por que me entristecer? Na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Por que nos entristecermos aqui neste mundo? Nós vivemos nas barracas que é o nosso corpo mortal, como dito na leitura da epístola, e nós temos a promessa da casa eterna, de um lugar onde não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá tristeza, mas nós iremos para lá no tempo certo, no tempo do Senhor. Não queiramos adiantar este tempo, não queiramos achar que nós somos responsáveis por chegarmos lá. Não, é no tempo do Senhor. Também não queiramos achar que nós vamos viver para sempre neste mundo. No tempo certo o Senhor vai nos levar, vai fazer a colheita, como diz na leitura do Evangelho. Quando as espigas estão prontas, elas serão colhidas, no tempo certo. Por isso nós devemos estar alegres, felizes, quando o Senhor leva para si pessoas que Ele quer ao seu lado, que já fizeram o seu trabalho aqui nesse mundo. Mesmo que para nós isso vá doer, mesmo que nós vamos ficar tristes com a separação, talvez com a solidão, mas nós temos a promessa do Senhor que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso que nós lembremos, o Senhor age no tempo certo. E nós fomos chamados para agora, para o tempo de agora, proclamar a palavra do Senhor àqueles que estão ao nosso redor. Meditar nesta palavra, fortalecer a nossa fé, aproveitar toda e qualquer oportunidade que o Senhor nos der para estar em sua comunhão, pertinho dele, nos alimentarmos com a sua palavra, com a Santa Ceia, todas as vezes que o Senhor nos der essa oportunidade, pois este é o tempo certo para isso. Queridos de Cristo Jesus, aqueles que meditam na lei do Senhor, aqueles que têm o prazer de refletir na sua palavra, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Somos essas árvores? Talvez esta é a grande pergunta. Nos encontramos como estas árvores à beira de um riacho que estão frutificando amor, perdão, orientação da parte do Senhor? Ou nós estamos querendo viver o nosso tempo, do nosso modo e do nosso jeito? No tempo certo o Senhor age. E este tempo é agora, é hoje. O passado passou, o futuro ainda não chegou. O que nos resta é o presente. E podemos sim lembrar de colocar os avisos para nós, assim como nós lembramos do almoço, colocamos para os medicamentos, marcamos uma consulta, agendamos no celular, que nós também agendemos as oportunidades que o Senhor coloca para a nossa vida, para no tempo certo estarmos em comunhão com o Senhor e frutificar do seu amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.